Então vamos dar início ao nosso culto. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui presentes. Compartilhem o link. Vai separando o tempo para a gente cantar louvores ao nosso Deus nesse momento e se preparar para a mensagem de hoje. O tema de hoje é a mensagem está a missão da igreja. Hoje saberemos qual é a missão da igreja. A palavra hoje com o pastor Geraldino. Salmo 139, dos versículos 1 até o 10, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Amém? Vamos orar a Deus, pedir a presença dEle, confiando que Ele está conosco, a presença dEle se faz presente em nosso meio. Oremos juntos, vamos agradecer ao nosso Deus neste momento e também no momento de louvor. Amém. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor em nossas vidas. Nós te bendizemos por todas as tuas bênçãos, Senhor Jesus, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Sabemos que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Sem ti nada pode funcionar, Senhor Jesus. Só com a tua presença, Senhor Jesus, com a tua palavra pode nos modificar, nos pode guiar, Senhor Jesus. Só teu Espírito Santo nos pode. Pedimos ao Senhor que cuida, Senhor Jesus, deste momento, Senhor Jesus, que possa nos guiar nesse momento de louvor, Senhor Jesus, que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente para a adoração, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a palavra que será pregada pelo pastor, Senhor Jesus. Que essa palavra possa alcançar, Senhor, a tantos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és bom, Senhor, e tem cuidado de nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti, Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar com o hino do brado de júbilo, o hino 179, o Evangelho. Da
Amém, Senhor Jesus. Que muitos possam ouvir o som do Evangelho, que eles possam receber o Espírito Santo em suas vidas. Vamos... antes, um recado. Os irmãos receberam também lá no WhatsApp o link do nosso canal no YouTube. Também tem uma imagem de divulgação também do canal YouTube. Então se inscrevam no canal, compartilhem esse link do YouTube, porque lá também está toda a nossa programação do que nós estamos fazendo. No Momento Louvor, a escola bíblica, a pregação. Então os irmãos que não têm o Facebook vão poder também ver no YouTube. Tá bom? Então se inscrevam lá, compartilhem o link. Tá bom? Eu estou acompanhando alguns comentários aqui. O que dá, né, irmãos, na hora, porque é ao vivo, mas o irmão Valdemir, campista, chegou novamente com a sua visita. Deus abençoe, irmão Valdemir, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente, todos os cultos. Irmã Márcia Cristina também, seja bem-vinda e participe conosco novamente nos demais cultos, tá bom? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Paz, Senhor Renailde. Hoje a mensagem é com o pastor Geraldino. O tema da mensagem é a missão da igreja. Então a gente sempre pede que quando terminar a parte do louvor, os irmãos já conectem-se novamente para que vocês e nós dois também possamos ter uma palavra do Senhor Jesus ao nosso coração. Amém? Amém. Já fico feliz que o engajamento na palavra, tanto na escola bíblica, já está ficando maior. Então é isso aí, Graças irmãos. a Deus. Continuem assim, que daqui a pouco mais pessoas serão alcançadas também. Amém. Amém? Pai e Espírito Jesus. Nossa adoração é muito mais que um som, é nossa vida transformada em Jesus, o menor a ofertar. Só levantar nossas mãos não te basta, Senhor, a nossa vida temos que oferecer como o nosso louvor. Resgatou da solidão e nos trouxe pra luz, pra ser seus filhos e adorar. Tu és digno de honra, todo ser te adora, Rei das nações. Santo, onipotente, glória e majestade.
Santo onipotente, glória e majestade, Pai, Espírito, Jesus, Pai, Espírito, Jesus, Pai, Espírito, Jesus, Pai, Espírito, Jesus. Amém. Tivemos aqui algumas dificuldades, né, para colocar a voz. Eu tenho problema de audição, irmãos, então para colocar uma segunda voz é bem difícil, mas tenho certeza que, independente de que fique perfeito o louvor ou que fique perfeito a voz, o que tem que ficar perfeito é a adoração ao Senhor Jesus, que a nossa adoração seja perfeita, para que o Senhor Jesus receba e seja como um incenso suave nas narinas dele. Amém? Então, ao vivo é assim mesmo, os erros acontecem, mas que o Senhor Jesus, independente de tudo isso, ele receba toda a nossa adoração. E a gente segue louvando com o hino número 33 do Brado de Júbilo, Adoração. Centros de milhares.
nosso Deus, porque Ele merece. Todas as criaturas louvam ao nosso Deus, porque não louvamos ao nosso Deus? Ele merece toda adoração. Amém? Amém. Queria agradecer ao José Sobrinho, que acho que comentou, é um aluno meu. Obrigado pela participação. Não sei se tem mais gente também, que eu mandei mais alguns links, né? Eu agradeço quem está assistindo também. Um abraço a todos. Amém. Vamos continuar louvando com o louvor maravilhoso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção, o teu nome para sempre será. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte resplandeceu-lhe Jesus. Fizeste crescer a nação, da alegria aumentaste a porção, o teu nome para sempre será. Maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para sempre tu serás maravilhoso, maravilhoso. Venha a paz sem fim sobre o reino de Davi e sobre o teu reino para sempre. Venha a paz sem fim sobre o reino de Davi e sobre o teu reino para sempre. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso,
Ele é maravilhoso para todos sempre. Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus com o hino Meu Deus. Antes desse último louvor, eu peço aos irmãos, as pessoas que também acabaram de entrar nessa live, pessoas que estão começando a assistir também, acompanhem a próxima live, que será a pregação da Palavra de Deus. Nosso tema de hoje é a missão da igreja. Então fiquem, acompanhem, que o pastor Geraldino trará esta palavra Amém. Para os nossos corações. Amém? Amém. Esse é o último louvor, antecedendo a mensagem com o pastor. Deus seja louvado. Ele recebeu a nossa adoração, o nosso louvor. Amém. Espero que os irmãos tenham cantado juntamente conosco, tenham louvado a Deus. E agora chegou o momento da mensagem, o momento da palavra de Deus. Deus abençoe a cada irmão, a cada pessoa que participou desse momento do louvor. Fiquem, continuem e participem da palavra de Deus. E quem quiser rever os cultos, os louvores, a pregação, pode ir, como o Júnior havia dito, vai lá no YouTube, no canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem o link para que mais pessoas possam se inscrever também. E aí vocês podem ouvir novamente os louvores e a pregação também, tá bom, irmãos?
Amanhã novamente estaremos aqui às 6 horas, se Deus permitir. E que os irmãos tenham um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Tchau, Até amanhã. mais. Muito bem. Nós vamos ler o trecho na Palavra de Deus. Está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12, e depois o versículo 20 e o versículo 21. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8 a 12 e 20 e 21. A leitura que eu vou fazer é na Bíblia, na tradução, na linguagem de hoje, tá bem? Talvez a Bíblia que você tem aí, ela tem uma outra tradução e de repente os termos sejam diferentes do que eu vou falar aqui. Mas eu quero que você acompanhe esta leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim, Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Versículo 20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Convido você a orar a Deus juntamente comigo. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nesse momento, nós oramos a Ti agradecidos ao Senhor. Mas eu quero aproveitar esta oração, meu Deus, para orar em favor da família do pastor Zenilson, por ele, por seus irmãos, por seus cônjuges, por seus filhos, por todos os membros desta família, ó Deus, que agora está enlutada, Senhor. Nós pedimos consolo e conforto a esses corações. Nós pedimos, ó Deus, que toda dor agora seja tratada pelo Senhor, meu Pai, pois é muito difícil perder um ente querido. Portanto, a minha oração é para que os teus filhos sejam consolados. Nós temos a certeza da ressurreição dos justos e cremos que o presbítero Luiz está, meu Deus, agora dormindo o sono dos justos e acordará ao soar da trombeta de Deus. Pai, agora nós oramos pedindo que o teu Espírito Santo possa falar conosco através da tua palavra. Nós vamos pensar aqui, ó Deus, refletindo sobre a missão da igreja, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a proclamarmos esta mensagem e a passarmos esta informação tão importante, de tal forma que todos aqueles que são teus filhos, teus servos, que foram encaixados no corpo como igreja, possam, meu Deus, entender o seu papel e começar, meu Deus, a agir de acordo com a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos num momento aqui de reflexão da palavra de Deus, mas antes de nós dirigirmos esta reflexão, eu quero aqui externar os meus mais sinceros sentimentos à família do pastor Zenilson, e nesse instante eu convido você para nós fazermos um minuto de silêncio e que você, nesse minuto, você interceda por esta família. Eles estão enlutados agora, pois tivemos a notícia da perca do presbítero Luiz.
Voltemos à palavra de Deus. Durante esse mês de abril, nós temos tratado do assunto da igreja como corpo de Cristo. A pergunta é: quem sou eu no corpo? Nós estávamos refletindo durante esse mês, quem sou eu no corpo? E nós vimos diversas reflexões. Nós aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo, nós aprendemos que a igreja foi dotada de dons espirituais, que ela foi capacitada com o Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, que cada um de nós temos uma função nesse corpo. Então hoje nós vamos mais especificamente refletir sobre o papel da igreja. A missão da igreja é o papel da igreja na face da terra. Qual é o papel da igreja? Por que a igreja existe? Por que a igreja foi colocada? Entendeu? E mais do que isso, o que a igreja precisa fazer para ser uma comunidade cristã? Será que é somente o fato de nós nos reunirmos, um grupo de pessoas, num lugar, e nós cantarmos alguns cânticos, que nós seremos uma comunidade cristã? Será que somente por nós falarmos simplesmente o nome de Jesus, mas sem comprometimento profundo com a palavra de Deus, é que nós seremos uma igreja cristã? É como ser de fato um cristão que cumpre a missão no mundo, ou seja, mais do que um cristão nominal, um cristão ativo, um cristão enganjado, um cristão realmente envolvido com os propósitos pelos quais Deus nos criou. Muitos cristãos não fazem isso porque eles entendem a missão como algo realizado por pessoas especiais em lugares distantes e que esta coisa acontece quando um missionário, na verdade, é enviado para pregar o evangelho num país longe, num país distante, num outro continente. Então esta normalmente é a visão tradicional, a visão comum que nós temos de missão. Então, para nós entendermos o verdadeiro sentido da missão, nós precisamos primeiramente olhar para Deus. Ou seja, nós temos que olhar para Deus e para a Bíblia numa perspectiva missionária. Nós precisamos olhar de uma forma que nós possamos entender completamente quais são os propósitos de Deus. Quando nós olhamos dessa maneira, nós vemos empenhados, nós vamos ver Deus, na verdade, empenhado e ativo em toda a história humana, trabalhando para salvar o mundo, para estabelecer o seu reino. Ou seja, nós vemos Deus em missão. O Deus da Bíblia se revela um Deus gracioso de Gênesis a Apocalipse. Todo o trabalho e toda a ação de Deus no decorrer da história bíblica foi com o propósito de salvar o homem, de salvar a humanidade. Nós observamos o Deus na Bíblia, ou seja, que ele é o Deus em missão, ou seja, a missão nasceu em Deus. A missão não é uma coisa que nasceu no coração da igreja, a missão nasceu no coração de Deus. A missão é o propósito maior, é o principal objetivo de Deus. Todas as ações de Deus no mundo têm como propósito salvar. Ou seja, na Bíblia, todas as ações, todos os propósitos de salvação de Deus, todas as ações de Deus que ele fez, foi exatamente para cumprir essa missão. Nós observamos Deus começando a cumprir essa missão imediatamente a queda. O ser humano, ele transgride as determinações de Deus, ele se rebela contra Deus, ele peca, ele desobedece a uma determinação de Deus. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3 e o capítulo 4, nós observamos ali a queda do homem no capítulo 3, o homem caindo, o homem pecando, transgredindo as ordens de Deus. E quando Deus dá a sentença, Deus começa então a dar a sentença das consequências do pecado, ali nós temos a primeira promessa de Deus e a primeira ação de Deus, ou seja, a primeira missão de Deus em resgatar esse homem. Ele promete um redentor capaz de esmagar a serpente, ou seja, capaz de destruir as obras do diabo, capaz de livrar o homem do poder de Satanás. Está em Gênesis 3, versículo 15.
Nós observamos esta ação e esta missão. Então Deus toma a iniciativa, porque já está no seu plano. Embora os homens não entendam muito bem, os teólogos chamam esse texto, esse versículo de Gênesis capítulo 3, 15, de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, a primeira boa notícia para o homem, que ele seria resgatado, ele seria totalmente liberto dos poderes de Satanás. Depois nós vemos a ação de Deus através de Abraão. Deus envia Abraão para que, por meio da sua descendência, ele pudesse abençoar os povos, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Lá no Novo Testamento, em Gálatas, nós encontramos o apóstolo Paulo falando que nós somos abençoados mediante as promessas feitas a Abraão. E nós alcançamos, ou seja, as promessas de Abraão foram extensivas a nós. E nós observamos depois Deus também trabalhando e cumprindo a sua missão através de Moisés. Ele envia Moisés ao Egito para libertar o povo, com o propósito de fazer daquela nação um reino de sacerdote, um povo que seria luz para os povos, conforme Êxodo 19, versículo 5 a 6, e Isaías 49, versículo 6. Então estes eram os objetivos de Deus em relação a Israel, quando ele chama Israel, quando ele forma aquela nação, porque ele precisava de um povo específico que cumprisse a missão dele. Era através de Israel, Deus estava cumprindo a sua missão. Deus estava então se revelando ao mundo, para que o mundo olhasse, tivesse um modelo, tivesse um padrão e pudesse conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. E depois disso Deus envia os profetas. Aí quando ele separa o seu povo, ele escolhe o seu povo, esse povo desvia dos propósitos pelos quais Deus o chamou, eles não cumprem a missão de Deus, eles se rebelam, na verdade eles começam a adorar outros deuses, ao invés de apresentar o Deus Criador, o Deus que os libertou, eles começam a adorar outros deuses, eles começam a se prostituir espiritualmente com as outras nações, adorando os deuses das outras nações. E com base nisso, então, Deus envia profetas. Deus fala através do profeta Jeremias, através do profeta Zacarias. Através do profeta Jeremias, Deus clama da seguinte forma: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Ou seja, a fidelidade de Israel seria também bênçãos extensivas às nações. As nações seriam abençoadas e as nações se gloriariam em Deus através da retidão, através da fidelidade, através da justiça, das ações fiéis de Israel para com Deus. Ou seja, e por último, nós encontramos João Batista, que é o último profeta, este já aqui no Novo Testamento. Ele é o último profeta dos profetas, e ele foi enviado para preparar o caminho do Messias. João Batista, ele vem num período da história em que Israel está dominado pelos romanos, Israel está totalmente subjugado, havia um movimento de resgate espiritual naquela época, pois depois que o povo foram levados para o cativeiro e eles foram libertos, então eles começam a criar um movimento, eles começam a ter uma expectativa de que o Messias estava prestes a surgir, porque havia promessa do Messias, ele sabia que o Messias viria. Então, diante disso, João Batista chega pregando e preparando a chegada do Messias. E muitos creram, muitos foram até João Batista e muitos eram batizados por ele, arrependendo dos seus pecados, enquanto outros iam apenas para cumprir alguns rituais, e eles eram advertidos por esse profeta a se arrependerem, a produzirem frutos dignos de arrependimento, a de fato terem uma vida totalmente transformada, a viverem na prática aquilo que eles estavam ali buscando. Então João Batista, ele é esse último profeta. E por fim, nós encontramos Deus enviando o seu Filho. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou Jesus Cristo.
E a pergunta é: qual a importância dessa notícia para nós? Qual a importância de sabermos que Jesus Cristo foi enviado por Deus? Primeiro, Jesus ele não somente anuncia a salvação, mas através da sua vinda, do seu envio, através da sua chegada entre os homens, ele concretiza a sua obra realizada na cruz do Calvário. Em João 3, versículo 16, expressa que esta é a manifestação máxima do amor de Deus. Esta é a forma que Deus utilizou. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mediante Jesus Cristo, a nossa salvação, ela não é tão somente anunciada, mas ela é concretizada, ela torna-se algo concreto, algo palpável, algo que todos podem alcançar mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a crença em Jesus Cristo. E para dar sequência a essa obra de salvação, o Pai e o Filho, eles enviaram o Espírito Santo. E qual o propósito do Espírito Santo ser enviado? Ele veio primeiro para regenerar. O que seria essa regeneração? Seria a capacitação do homem pecador, do homem morto em delitos e pecados, ter condição de responder à proposta de salvação de Deus. É através da ação regeneradora do Espírito Santo que o homem passa a ter vida, que o homem passa a ter condições de viver plenamente segundo a vontade de Deus, de virar as costas para o pecado, de romper com o pecado, de totalmente tornar-se livre do poder do pecado e do poder do diabo. É esta ação do Espírito Santo que Deus age, através dessa ação do Espírito Santo que Deus trabalha na vida do homem pecador que ainda não conhece Jesus Cristo. Então o Espírito Santo veio para regenerar, veio para santificar e veio para impulsionar com seu poder os que são salvos, a fim de que sirvam essa missão, nessa mesma missão. Então, veja só, o Espírito Santo tem um papel de regeneração, santificação, ele trabalha na vida transformando, e ao mesmo tempo, aquilo que nós falamos no outros dias dos dons espirituais, os dons espirituais é esse impulsionamento, essa capacitação, é esta condição, para quê? Para que nós sirvamos esta missão, conforme João 16 e 13, Atos 1 e 8, Efésios 1 e 13 e Tito 3 e 5. Então, o que significa? Significa que o Deus triuno deseja salvar a sua criação e está no decorrer da história atuando para isso tornar-se possível. Ou seja, ele faz essa grande obra. Paulo, quando ele conclama a Timóteo a orar pelos reis, por todos que exercem autoridade, e para que as pessoas tenham uma vida tranquila, e disse que isso era bom e agradável perante Deus e Jesus Cristo. Por quê? Ele diz: porque o desejo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado ao seu próprio tempo. Ou seja, Deus, ele não quer que ninguém se perca. O apóstolo Pedro, falando nessa mesma direção, ele diz que Deus não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus trabalha para que os homens sejam salvos. Deus determina a sua paciência. Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é benigno, de forma que Ele quer que os homens se salvem, Ele não quer que ninguém pereça. Essa é a missão maior de Deus. Deus não quer que os homens se percam. Deus está, através da igreja, através da mensagem do Evangelho, conclamando a todos ao arrependimento, para que eles não venham perecer o juízo final. Ou seja, Deus está sendo longânimo. Há 2000 anos, pelo menos, quando Jesus Cristo concretiza esse plano,
a igreja está proclamando isso, mas muito antes disso, Deus já vem trabalhando, Deus já vem atuando, ou seja, a igreja que compreende o seu papel, ela se envolve nessa missão, e essa igreja, ela é um instrumento de Deus, que está em missão no mundo, ou seja, Jesus Cristo, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, versículo 21. Ou seja, a igreja, ela foi enviada, Jesus foi enviado ao mundo para salvar a humanidade e dar a sua vida pela humanidade. E agora, ele envia a igreja. Se nós precisamos entender que Deus é missionário e que a Bíblia é um livro que ajuda a construir a identidade da igreja como instrumento dele nesse mundo. Então a igreja é um instrumento que Deus usa para salvar as pessoas, para alcançar as pessoas, para despertar a atenção das pessoas e para proclamar a boa notícia do Evangelho. Ou seja, o reino de Deus e a missão, ou seja, nós precisamos, existe, então, Deus está estabelecendo o seu reino, Deus estabelecendo a sua vontade. O apóstolo Pedro, lá em Atos 2, versículos 19 e 21, ele diz assim: mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol vai tornar em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Ou seja, o propósito de Deus é levar as pessoas a invocar o nome do Senhor, a reconhecer o senhorio de Deus, a voltar totalmente para Ele. Na verdade, através do Evangelho, através da igreja, Deus está conclamando a todas as pessoas a renunciar a todo espírito de rebelião, a toda revolta, a todo levantamento contra Deus, a todas as ações contra Deus e contra a vontade de Deus. É para o homem se subjugar à vontade soberana de Deus. Esse é o propósito do chamado dele. O reino de Deus, na verdade, ele é o tema principal, ou seja, o tema central das Escrituras. Ou seja, um tipo de chave para entender toda a revelação bíblica. O reino de Deus foi a razão principal, ou seja, da vida e do ministério de Cristo. Diz, quando ele começa o seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Marcos 1, 14, Atos 1 e 3, ele está dizendo: o reino dos céus está próximo. Em outra parte, o reino de Deus está entre vós. Então ele está estabelecendo o reino que antes era um reino que não estava visível, agora ele está estabelecendo, ele está tomando para si todo o controle, todo o governo, todo o senhorio, agora está vindo para o domínio de Cristo. Ou seja, primeiro nós precisamos entender que o reino, ele não começou apenas em Cristo, o reino ele é anterior à missão. Deus sempre foi Senhor, Deus sempre foi Deus dos céus e na terra. Ou seja, ele sempre teve, exerceu uma posição de autoridade e soberania. Ou seja, em Salmos 103, 19, diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Deus, ele domina sobre tudo que existe. Ou seja, o reino, esse reino de Deus não é um reino temporal, temporário, não é um reino limitado, de percurso de tempo, conforme nós costumamos ver as coisas. O reino de Deus é um reino eterno. O Salmo 145, versículo 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. E no Salmo 145, 13 diz assim: o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Deus exerce seu senhorio por direito sobre tudo, porque ele é criador de tudo que existe, conforme nós encontramos na palavra de Deus. Lá no Salmos 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo pertence a ele. Ou seja, então o reino de Deus é o alvo da missão. Ou seja, o que é a missão de Deus? A missão é o propósito de Deus de restaurar completamente a sua criação por meio de Jesus Cristo. A missão de Deus é a destruição final de todo mal em toda a criação. É o restabelecimento pleno do reino de Deus. É o restabelecimento da paz verdadeira. É o restabelecimento da vida plena, da vida completa. É o restabelecimento de tudo
tudo aquilo que Deus planejou para o homem no princípio. Deus coloca o homem lá no Éden e ele faz esse homem a sua imagem, a sua semelhança. E esta imagem e semelhança do homem não é apenas uma imagem física, é uma imagem espiritual. Ou seja, o homem possuía o caráter e alguns atributos de Deus. E só que com o pecado isso foi maculado. O homem perdeu a capacidade de relacionar com Deus, o homem perdeu a capacidade de relacionar com a natureza, o homem perdeu a capacidade de relacionar-se consigo mesmo. Ou seja, nós vemos os seres humanos em guerra, os seres humanos em disputa, os seres humanos se autodestruindo. Nós vimos esta ação, então Deus quer restaurar todas estas coisas e Ele faz isso. O reino dos céus é o alvo da missão. A missão de Deus é Ele restaurar completamente a criação por meio de Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, versículo 18 em diante, ele diz que em Cristo, hoje toda a criação geme, mas vai chegar um dia em que ela será completamente restaurada. E quando vai acontecer isso? Na manifestação de Jesus Cristo. Então, é o restabelecimento pleno do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de felicidade, é um reino de vida abundante, vida plena. Este é o reino de Deus. É isso que a igreja proclama. E é isso que Deus está oferecendo para a humanidade. Então, em Colossenses 1, 19 e 20, diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aí Paulo ele diz o seguinte lá em 2 Coríntios 5:17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, a nós, igreja, foi confiada a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Deus, portanto temos uma missão, como se Deus estivesse falando, fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, que lhe suplicamos: reconcilie-se com Deus. Este é o papel da igreja, chamar as pessoas à reconciliação com Deus. As pessoas não podem viver afastadas de Deus, não podem viver como inimigas de Deus. Deus deseja a sua reconciliação. Deus deseja que as pessoas voltem para Ele. Ou seja, em Cristo Deus quer convergir todas as coisas. Deus quer unificar todas as coisas. É isso que Ele diz em Efésios. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então a igreja tem uma atividade especial. E isso acontece quando a igreja assume a sua responsabilidade. Quando a igreja cumpre o seu papel em meio à cultura. Quando a igreja, ela faz exatamente o que ela precisa fazer. Trabalhar esta reconciliação do homem com Deus. Trabalhar esta restauração do homem com Deus. Estaremos cumprindo a missão de Deus quando cada um dos membros da igreja compreender e se entender como missionário onde quer que estiver. Se nós precisamos começar a pensar que nós não somos pregadores apenas de púlpito. Nós não somente falamos quando tem uma plateia apenas de cristãos. É muito fácil falar para cristãos. É muito fácil chegar diante de um púlpito e falar para um grupo de pessoas que já acreditam, de pessoas que já confiam. Mas nós precisamos falar exatamente para aqueles que não conhecem o Evangelho, para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam. Ou seja, cada igreja local precisa fazer o seu papel onde ela está inserida. Nós precisamos fazer o nosso papel,
fazer a missão de Deus. Nós precisamos trabalhar pela reconciliação do mundo. Ou seja, a missão da igreja é ser uma igreja para os de fora. Dietrich Bonhoeffer disse: a igreja só é igreja quando é para os de fora. A igreja só para de dentro, ela deixa de perder o seu papel, a sua característica. Então ela deixa de ser igreja. Ela pode ser até uma igreja, mas ela não é igreja cristã, porque ela não está sob o comando de Cristo. Ela não está obedecendo às determinações de Cristo. Ela não está obedecendo às ordens de Cristo. Ela está apenas se desfrutando das bênçãos, ela está apenas se deliciando do banquete, mas ela está esquecendo de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão indo para o inferno, de pessoas que estão indo para a destruição, de pessoas que estão indo para o fogo. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo? E muitas vezes nós estamos apenas na expectativa que Deus mande um pastor que faça evangelismo, que Deus mande um missionário, ou que vá uma pessoa, quando na verdade eu estou do lado da pessoa e eu posso pregar, eu posso dar testemunho de Cristo, eu posso falar do que Deus, do plano de Deus para esta pessoa. Deus tem um plano para a humanidade, Deus tem um plano para as pessoas. Eu conheço esse plano porque eu fui alcançado por Ele. Você conhece esse plano porque você foi alcançado por Ele. A igreja faz a missão de Deus. A igreja que faz a missão de Deus é uma igreja missionária. E cada cristão é um missionário que evangeliza perdidos. Nós vimos isso na igreja primitiva, Atos 8, versículo 4, 12. Quando a igreja é perseguida, diz que os crentes foram dispersos e por onde eles iam passando, diz que eles iam pregando o evangelho e vidas iam rendendo, pessoas iam sendo batizadas, pessoas iam sendo salvas por Cristo Jesus. Jesus diz que só discípulos deveriam formar uma igreja em prol do mundo e não para eles mesmos. Somente seguidores de Jesus, somente pessoas que imitam Jesus, que seguem o modelo de Jesus, é que tem condição de formar uma igreja em prol do mundo. Existem muitos formadores de igreja, mas que formam igreja para eles mesmos. Mas nós precisamos formar uma igreja para o mundo, para alcançar o mundo, para salvar o mundo, para libertar as pessoas dos seus pecados, da garra de Satanás. Uma igreja que cumpre os propósitos de Deus, sabe que essa é a sua identidade e o seu propósito. Conforme Mateus 18, verso 19 a 20. Lá está a determinação, a grande comissão. Marcos 16, 1 Pedro 2:9, ou seja, a igreja que cumpre os propósitos de Deus, ela sabe que essa é a sua identidade e seu propósito. Nós precisamos realizar a missão de Deus em todos os lugares deste planeta, em todas as culturas. Qual é a mensagem que a igreja deve pregar? Nós precisamos pregar uma mensagem centralizada na cruz de Cristo. Jesus é a nossa mensagem. Jesus Cristo é a nossa mensagem. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 4, ele escreve o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aí ele fala exatamente o que Paulo pregou. Ele fala: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A igreja só pode ser igreja e ter uma missão no mundo por causa da cruz de Cristo, conforme 1 Coríntios 13. Paulo lembra que Cristo morreu pelos nossos pecados. Falar sobre a época atual, ou seja, nós observando a época atual, o momento em que nós estamos vivendo, nós observamos uma sociedade totalmente descompromissada, uma sociedade pluralista, uma sociedade em que ela é egoísta, todo mundo está correndo atrás dos seus próprios interesses, cada um quer fazer a sua própria vontade, cada um quer fazer os seus próprios desejos. E aí nós pensamos, bom, no tempo de Paulo era muito mais fácil pregar o evangelho, quando na verdade, no tempo de Paulo,
era tão difícil, o desafio era o mesmo que nós temos para os dias de hoje. Ou seja, os desafios dele não eram diferentes dos desafios que temos hoje. Naquela época ele vivia numa sociedade que ainda não conhecia o Evangelho de Cristo. Era uma sociedade totalmente idólatra, totalmente pagã, totalmente afastada de Deus. Uma sociedade totalmente afastada de Deus, uma sociedade que não conhecia Deus, que conhecia vários deuses. E eles entram no meio dessa sociedade, eles proclamam o Evangelho de Cristo, eles interferem naquela cultura e aquelas vidas são transformadas, elas rendem a Cristo, elas se entregam a Cristo. Ou seja, para aquele povo a mensagem do Evangelho não fazia sentido. Era uma sociedade, se nós pensarmos na questão dos religiosos judeus, eles exigiam sinais. Eles não acreditavam na pregação do Evangelho, eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, eles não tinham acreditado, eles tinham rejeitado Jesus. Então Paulo tinha que pregar entre os judeus, os religiosos, uma mensagem que eles não acreditavam. Quantas vezes nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo teve que sair fugido, teve que ter descido por telhado, para poder não morrer. Quantas vezes ele teve que deixar a sinagoga, deixar os encontros e reunir em outros lugares, por causa da oposição dos religiosos, por causa da resistência dos religiosos à pregação que ele fazia. E depois ele diz assim: os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, na verdade, o que nós precisamos entender, mesmo assim, Paulo não tentou ajustar a mensagem àquele contexto. Ele não tentou aliviar a mensagem para agradar aquelas pessoas. Ele pregava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo tinha morrido por causa dos nossos pecados e que a salvação era através de Jesus Cristo. As pessoas precisavam arrepender dos seus pecados, precisavam se converter. Os religiosos precisavam crer em Jesus. Os pagãos precisavam abandonar os seus ídolos, abandonar os seus pecados, abandonar a sua prostituição, toda a sorte de pecado, e precisavam render-se a Cristo. Esta era a mensagem que Paulo pregava. Ou seja, a mensagem do Evangelho ela continua sendo o único remédio para toda a humanidade. O apóstolo Pedro diz que não há salvação em nenhum outro debaixo do céu e da terra, e nem outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Somente através de Jesus Cristo. Só a cruz pode equilibrar todo esse desequilíbrio, tanto do exagero dos religiosos como dos incrédulos. Ou seja, o apóstolo ele escreve que Deus deu vida juntamente com Cristo quando nós ainda estávamos mortos em transgressão. É pela graça que nós somos salvos, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Mas a pergunta é esta: será que a salvação é um benefício apenas para a pessoa? Em Marcos 10, versículo 45, o Senhor Jesus ele disse que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando João Batista encontra com Jesus Cristo, ele dirige e chama a atenção para Jesus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, por meio da cruz, pessoas de todas as épocas e lugares estão sendo alcançadas. Deus está criando uma nova humanidade por meio da mensagem da cruz, por meio da obra realizada na cruz. Então o apóstolo ele chama: portanto, lembre que anteriormente vocês eram gentios no nascimento, chamados de circuncisão pelos que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estrangeiros. Quantas alianças das promessas não tinham esperança e sem Deus no mundo. Mas ele fala que o que a cruz, a mensagem da cruz fez. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças,
O objetivo dele foi criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E aí ele veio, mediante a cruz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 2, versículo 11 a 22. A mensagem da cruz tem uma dimensão comunitária. Em outras palavras, a mensagem da cruz não diz somente que o indivíduo é livre e justificado, mas que também ele faz parte de uma nova humanidade. E como parte dessa nova humanidade, este indivíduo ele tem compromissos com a missão de Deus. A cruz estabelece a igreja com o propósito de ser uma comunidade missional, ou seja, a cruz estabelece a igreja com o objetivo que esta cumpra os propósitos de Deus para com a humanidade. A igreja é participante ativa da missão de Deus no mundo, atenta a tudo o que acontece à sua volta, à semelhança do seu Senhor e pronta para servir em amor e sacrifício, conforme 1 João 3,16. Portanto, nós somos comissionados por Jesus para levar as boas novas a todas as nações. A igreja é a comunidade da nova aliança, uma comunidade em missão que segue o exemplo de seu mestre Jesus Cristo. A igreja é essencialmente e ministerialmente luz para o mundo, conforme Mateus 28, versículos 16 a 20. E também nós lemos em Marcos 16, versículo 15 até o 20. O Evangelho não tem nada a ver com o que fazemos. Evangelho não tem nada a ver com o que fazemos, ou seja, e sim com o que foi feito por nós. Ou seja, e ele apresenta uma nova maneira de viver completamente diferente. Isto é Evangelho. O Evangelho, ou seja, foi feita uma grande obra por nossas vidas e nós fomos transformados. E agora nós anunciamos esta obra, este Evangelho, essa boa notícia, para que as pessoas tenham esperança e elas também sejam transformadas. A nossa missão como igreja é pregar e viver o Evangelho na sociedade como luz, conforme Mateus 5, versículo 14 e 16. Então, o estilo de vida, seja do cristão individual ou em comunidade, resume a identidade e os propósitos da igreja que é missional, ou seja, ele chamou a multidão e os seus discípulos disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. A nossa missão é expor a história da jornada de Deus pela restauração de sua criação. A nossa missão é expor para que tudo esteja novamente debaixo do governo de Deus. A cruz é o ponto mais alto dessa história, por meio da morte do Filho amado na cruz, que Deus reconcilia consigo mesmo o mundo. Então, o que nós devemos fazer? Então, para fazermos a missão que Deus nos deu, nós não podemos ser uma igreja legalista, porque nós estamos centrados na cruz de Cristo. Nós entendemos que não somos salvos pelos nossos méritos, isso é, não somos salvos pelos nossos próprios esforços na condenação eterna. Nós precisamos crer e pregar que nós somos salvos pela graça, isto é, não é um salário, não é uma recompensa nós sermos salvos, mas é um presente imerecido, ou seja, você não merece, mas Deus gratuitamente oferece salvação a todos nós, e nós alcançamos. E por outro lado, nós obedecemos os mandamentos de Deus exatamente pela mesma razão, por causa dessa graça maravilhosa com que Deus nos alcançou. Nós fomos alcançados por essa graça, Ele realizou uma obra gloriosa em nossas vidas e o Espírito Santo nos regenerou. Portanto, nós não somos mais dominados pelo pecado, nós não somos escravos do pecado e nós procuramos entender qual é a vontade de Deus para fazer a sua vontade, para obedecer. Ou seja, nós não somos também relativistas.
Nós não desprezamos a obediência e a santificação e sendo permissivos. Ou seja, no cumprimento da nossa missão, nós não pregamos o Evangelho, não devemos pregar o Evangelho incompleto simplesmente para agradar as pessoas. A mensagem da graça não é uma liberação para a vida de pecados, como muitos pensam, e sim um convite à aceitação do amor de Deus e uma rendição total à vontade desse Deus mediante a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, ela ensina, o que ensina? A graça. Ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Portanto, aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. Tito 2, versículo 11 a 12. Então, diante disso, nós aprendemos que, primeiro, a missão é de Deus. E a igreja, ela foi colocada no mundo para cumprir essa missão. Se você é corpo de Cristo, se você é membro de Cristo, conforme nós já falamos anteriormente em outras mensagens, se você entende que você tem um chamado, se você entende que você foi encaixado nesse corpo, se você entende que você faz parte dessa igreja, você precisa obedecer à voz do Espírito Santo. Você precisa atentar para os propósitos pelos quais Deus te encaixou no corpo. Você não pode ficar aí simplesmente esperando que outro faça. A missão de Deus é feita através de mim e de você, de eu e você. Deus faz essa obra através de pessoas. Deus age no mundo através de pessoas. Deus age no mundo através da sua igreja. E Ele quer usar a sua igreja poderosamente. O que nós precisamos é nos entregar inteiramente a Ele e glorificá-lo através do nosso testemunho, através da nossa vida diária. Não somente ser um cristão nominal. É muito fácil, uma vez por semana eu ser cristão. Até, ou seja, hoje em dia eu não preciso me entrajar, eu não preciso usar formas que me chamem a atenção que eu sou cristão. Eu simplesmente saio disfarçado e vou a uma igreja, entro lá, me satisfaço, depois eu saio ali, ninguém na rua, ninguém vai saber se eu sou cristão, porque eu não estou identificado. Ou seja, nós temos esta opção hoje em dia de termos desta forma. Mas mais importante do que o nosso exterior, do que a nossa aparência de cristão, é a nossa prática cristã, é a nossa vivência cristã, é o nosso dia a dia. Ou seja, o meu palavreado, as minhas conversas, as minhas ações, as minhas reações, o meu comportamento, as minhas atitudes, tudo isso vai revelar se eu sou ou não cristão. Eu vivo de acordo com os padrões de Deus no meu dia a dia? Ou eu sou apenas um crente nominal, que sou apenas na frente daqueles que se dizem cristãos, eu sou cristão? Ou quando eu estou na frente de pessoas que não são cristãs, eu não me comporto como cristão? Então nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Nós temos uma missão, nós precisamos cumprir essa missão e Deus espera que nós sejamos obedientes. Amém? Então, diante disso, nós vamos daqui a pouco orar. E nós queremos abrir espaço para aqueles que têm seus pedidos de oração, para que nós possamos apresentá-los a Deus. Nós cremos que Deus é poderoso para operar poderosamente, conforme nós já lemos lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Nós sabemos que Ele nos ouve, né? Ou seja, nós sabemos que nós somos dele porque Ele nos ouve. Então nós temos confiança plena no que Deus faz, no que Deus age. Então quando nós nos dirigimos a Ele, nós sabemos. Mas também sabemos que Ele é soberano. Sabemos que Ele age soberanamente. E Ele tem os seus propósitos. Outro dia nós pregamos, me parece que foi numa quarta-feira, em que nós falamos exatamente sobre a soberania de Deus. Foi no próximo sábado passado. Nós falamos sobre a soberania de Deus, sobre os dons e a soberania de Deus, e uma das coisas que nós falamos foi exatamente esta, que Deus pode decidir curar ou não curar uma pessoa. Deus é que sabe. Conforme Eclesiastes 3, é muito claro.
Diz que há tempo para todo o propósito embaixo dos céus. E lá ele fala, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quando chegar o tempo, essa pessoa vai morrer, independente de horário ou não. Os dons são para manifestar a glória de Deus, para chamar a atenção das pessoas para o arrependimento, porque Deus quer restaurar as pessoas por completo. Mas Deus pode, segundo a sua vontade, agir poderosamente. Amém? Nós vamos aos pedidos de oração nesse momento. Nós vamos agora citar aqui alguns nomes. Não sei se temos muitos pedidos, né? Mas nós vamos agora apresentar a vocês esses pedidos. Nós temos aqui um pedido da nossa irmã Amanda pela sua amiga Sueli. A Sueli, ela está desempregada e o pedido de oração é para que Deus abra uma porta de emprego para ela, para que ela e das outras pessoas que foram mandadas embora da empresa onde trabalhavam possam receber da empresa os seus direitos. Além de abrir uma porta de emprego, também elas poderem receber aquilo que lhe é de direito, né? E também para que Deus possa alcançá-la pelo Evangelho. A irmã Edna Moura pede para que oremos por uma pessoa chamada Lena. Esta pessoa é tia de um colega de trabalho e esta pessoa está com câncer no pâncreas e no fígado. Então nós vamos orar pela Lena, pedindo que Deus possa colocar a sua mão poderosa, segundo a sua soberana vontade, e curar ela desse câncer no pâncreas e no fígado. Temos aqui também o pedido da irmã Edna Rabelo. Ela pede pelo seu genro, Emerson, que está desempregado. Vamos orar para que Deus abra a porta de emprego para o Emerson. E vamos orar também pela Carla dos Santos. Ela pede pela sua amiga Mônica Maria, que está desaparecida. Nós vamos orar então por essas pessoas, para que Deus possa, mediante a sua graça, agir poderosamente. Eu quero dizer às pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando por momentos difíceis, lembre-se que Deus é o Deus da provisão. Certa ocasião, o profeta Elias, ele estava fugindo de Jezabel e ele foi para uma montanha e foi para perto de um rio, e Deus mandou que os corvos levassem comida para ele. Depois secou-se a água do rio. Deus mandou para que ele fosse para uma cidade, para um lugar onde tinha uma viúva pobre. E essa viúva, ela tinha apenas um punhado de farinha. Ela não tinha muita coisa. E quando ele chegou, ela disse que ela iria fazer um bolo para ela e para o seu filho e depois esperar a morte, porque ela não tinha mais nada para comer. E Deus usou o profeta, não somente para abençoar, mas enquanto o profeta esteve com ela ali, a farinha da panela não acabou, nunca acabou, ela ia se multiplicando. Ela fez para ela e para o seu filho, depois fez para o profeta e Deus ia multiplicando a farinha. Então o nosso Deus é um Deus que provê todas as coisas, é o Deus que faz com que o pouco se torne muito. Então eu quero incentivar você a continuar confiando plenamente nesse Deus, porque Jesus Cristo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Deus sabe de todas as suas necessidades. Está no Evangelho de Mateus. Ele conhece o que você precisa. Então nós vamos confiar plenamente nesse Deus e saber que Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de você. Amém? Oremos a Deus então. Vamos orar então nesse momento. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento pela Sueli, Senhor. Nós pedimos ao Pai que o Senhor, por Tua graça, abra uma porta de emprego para esta mulher, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de crise econômica. Nós sabemos, ó Pai, que alguns setores da economia estão funcionando, ó Pai. E nós oramos, ó Pai, para que a Tua filha, ela possa ser contemplada e possa ter esta porta de emprego aberta, meu Deus. Oro também, ó Pai, por ela e por todas as pessoas que foram demitidas da empresa. Dê a condição necessária, Senhor, para que esta empresa possa pagar todos os direitos que eles possuem, Senhor.
para que eles possam ser abençoados e possam continuar mantendo seus sustentos. Deus e Pai poderoso, oramos, ó Pai, para que o Senhor complete a tua obra de salvação na vida dela, na vida dos seus familiares. Conceda a tua graça e o teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus e Pai poderoso, nesse momento também eu oro pela Lena, ó Pai. Eu suplico por esta mulher, meu Deus, que está com câncer no pâncreas e no fígado. Deus, o Senhor é o Deus de toda graça, o Senhor é o Deus de poder. O Senhor disse que nós oraríamos pelos enfermos e eles ficariam curados. Nesse momento, Deus, eu não posso impor as mãos sobre ela fisicamente, mas na autoridade do nome de Jesus, eu oro e ministro para que a Lena receba a saúde em nome de Jesus, que esse câncer seja curado para a autoridade, para a glória e para o louvor do teu nome, para testemunho do teu poder, ó Pai. Meu Deus maravilhoso, nós suplicamos a tua graça em favor dela. Conceda essa bênção, meu Pai. Meu Deus poderoso, também oro pelo Emerson, Senhor, que é o genro da irmã Edna Rabelo, Senhor. Conceda a graça poderosa, meu Pai, e abra uma porta de emprego para ele. Da mesma sorte que nós oramos pela Sueli, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mostre para ele, ó Pai, no meio dessa pandemia, de tudo isso, dessa crise, a porta que o Senhor tem para ele, meu Pai. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do já, é o Deus maravilhoso. Portanto, permita que este homem, Senhor, tenha os recursos necessários para o sustento da sua família, cuidando dele sempre, ó Pai. Nós oramos também, meu Deus, pela Mônica. Ela está desaparecida, ó Deus, a Mônica Maria. Deus, mostra onde está essa mulher, Senhor, onde está essa pessoa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da família. Meu Deus, não deixe esse sofrimento se estender. Não sabemos o que aconteceu, meu Pai. Se ela estiver com vida, nós pedimos que ela seja guardada pelo Senhor contra todos os males. Meu Deus, que o Senhor possa repreender toda ação do inimigo, todo ato de violência e maldade, ó Deus. Mas, ó Deus, não deixe que ela fique desaparecida para sempre. Eu a entrego em tuas mãos, ó Deus, para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Meu Deus poderoso, eu também continuo orando, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos, hospitalizados. Pai, nós queremos orar por aqueles que perderam seus entes queridos. Eu peço a Deus em favor do pastor Zenilson, da sua família. Eu peço, meu Deus, em favor de outras pessoas que perderam seus entes queridos. Conforta, consola, alivia a dor, Senhor. Meu Deus poderoso, eu te imploro, meu Pai, tenha misericórdia por tua graça, por teu amor e bondade. Meu Deus poderoso, eu também suplico, Pai, em favor dos médicos, em favor dos enfermeiros, de todos os profissionais da saúde, sejam aqueles que trabalham diretamente, como aqueles que trabalham para dar suporte para estes, meu Pai. Eu peço que eles sejam guardados, eles estão na linha de frente, meu Deus, sejam escondidos na hora do perigo, contra todo vírus, contra todo mal, Senhor. Guarda, protege esses profissionais. Esconde e os abençoe. Eu oro em favor daqueles que já estão enfermos, já estão contaminados. Deus tenha misericórdia deles e conceda-lhes a vida, conceda-lhes a saúde. Eu oro em nome de Jesus, conceda a graça maravilhosa sobre eles, meu Deus. Nós oramos para a glória e para a honra do teu nome. Graças te damos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós chegamos ao final de mais um culto de adoração ao nosso Deus, de reflexão na palavra de Deus. Agradecemos a você que esteve presente aqui durante todo esse tempo, louvando a Deus, refletindo sobre a palavra de Deus, primeiramente na escola bíblica, depois cantando louvor juntamente com o Júlio e a Edicleia, e agora aqui participando da pregação da palavra de Deus. A nossa oração é que você continue sendo abençoado, continue sendo fortalecido, continue sendo orientado pela palavra de Deus. Peço que você continue conosco sempre. Nós estaremos aos domingos, a partir das 18 horas, aqui celebrando ao Senhor, e também nas quartas-feiras. Você é nosso convidado e também convidamos para que você, além de participar conosco, compartilhe com seus amigos, com seus grupos, com seus conhecidos, com seus familiares, para que eles também sejam edificados pela palavra de Deus. Pedimos então que você fique sempre conosco. Só apenas uma palavra. Ontem à noite nós estávamos fazendo um teste
para nós transmitirmos de forma simultânea o louvor e o culto, mas o teste não funcionou muito bem. Então nós tínhamos até comunicado que hoje seria dessa forma e nós queremos apenas justificar que não foi transmitido dessa maneira, porque na parte da música ficou muito pobre o som e ficou com alguns problemas. Então por essa razão nós resolvemos ainda hoje transmitir dessa forma. Nós estamos buscando ferramentas para nós melhorarmos a nossa transmissão, para que você continue sempre conosco. Que Deus, por sua graça, nos abençoe grandemente. Vamos ser despedidos então com a bênção apostólica dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém.